Pessoal, então vamos começar a nossa aula, partindo então do código que nós desenvolvemos na última aula gravada. E aqui nós temos já então, né, algumas estruturas bem interessantes que a gente já vinha fazendo, né? Nós tínhamos aqui algo que seria algo estilo parecido, né, lembrando um currículo. E aí nós vamos então seguir desenvolvendo o nosso currículo aqui. Bom, aqui então nós já vimos algumas questões, mas agora nós vamos ver de forma mais direcionada assim, para o CSS. Aqui nós tínhamos direcionado para as marcações e usamos o CSS ali apenas para fazer alguns exemplos. Agora nós vamos fazer direcionado mesmo para o CSS. Certo? Então nós temos aqui basicamente, né, o corpo da nossa página, né? Temos a div cabeçalho ali, onde temos a foto de perfil, resumo, habilidades. Aí, habilidades, temos aqui alguns exemplos e publicações. Certo? Eu vou comentar todo esse código aqui em CSS. Veja que CSS a gente comenta, e já vem a primeira questão, nós comentamos CSS que nem a maioria dos códigos. Quando eu boto barra asterisco, ele vai comentar tudo adiante, até eu botar um asterisco barra. Então, tudo isso aqui está comentado e o CSS não vai processar. Lembre que em HTML o comentário é dessa forma. Opa, menor que, ponto de exclamação, traço, traço. Aí tu vai comentar o que tu quiser. E depois vem traço, traço, maior que. Deixa eu diminuir isso aqui. E vamos adiante. Certo? Mas como aqui dentro tudo isso aqui é CSS, o comentário fica naturalmente dessa forma. Existem três tipos de CSS. É o inline CSS, internal CSS e o external CSS. O inline CSS é o mais, como é que eu posso dizer assim? Eu faço bem direcionado para um elemento HTML específico. Por exemplo, eu quisesse que esta div tivesse o background dela rosa. Então, em vez de eu colocar aqui, eu vou colocar direto nesta marcação. Poderia fazer aqui? Sim, e seria até o mais correto. Mas eu posso fazer diretamente aqui e eu olhar visualmente diretamente que está aqui. Então ele vai ser na própria linha que está o elemento CSS. Por isso que é inline, né, na linha. Então posso botar aqui, ó, style, letra minúscula, naturalmente. E aí eu boto aqui, ó, background color e boto pink. Ponto e vírgula. Então o CSS, em vez de ficar aqui no cabeçalho do nosso código, né, no head, na verdade, ele vai ficar direto onde eu quero aplicar. E aí ele vai aplicar aqui no cabeçalho. Em habilidades, eu gostaria de botar cor ciano. Então vem style, background, color, ciano. E ele vai aplicar ciano aqui. E em publicações, se eu quisesse, poderia colocar aqui style, background color. E agora eu não lembro a cor que eu falei, mas vou botar amarelo, então. Não lembro se eu falei amarelo agora. Amarelo. E ele vai ficar amarelo. Se eu não falei amarelo há 15 segundos atrás, eu não falei nada também, que eu não anotei a cor que eu ia botar. E aí temos, ficou uma salada de fruta, ok? Mas a ideia é a gente pensar como formatar e não como fazer bonito. Enfim. Então nós tínhamos rosa, azul e amarelo. Rosa, ciano e amarelo. Bom, esse é o inline. O problema é que, imaginem que eu quisesse agora, para cada um desses class aqui, colocar a cor de fonte rosa. Ou preto. Não, preto já tá, né? Então, verde. Eu teria que botar style, color, green. E aí ele ia botar verde nesse. Mas aí eu teria que botar... A verde não ficou legal. Vou botar white, que aí fica horrível de ver, mas para vocês verem que foi formatado. Vai ficar horrível, eu sei. Mas a ideia é só para vocês verem que está formatado. Aí eu boto white aqui. Depois eu boto white aqui. E boto white aqui. Aí tu vai pensar, pô, ficou ruim. Ah, vou botar laranja.
orange, orange, orange. Colocou aqui, certo? Atualizei, putz, ficou ruim. Aí tu vai começar a testar as cores. Não vai dar certo, vai ficar muito. Aqui a gente só tem 3 itens, imagina se nós tivéssemos 25 itens. Vai ficar chato? Então, nós usamos o internal CSS, que era o que a gente tinha visto. Vou apagar esses styles. E ao invés, então, de colocar um por um, eu coloco aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu quero estilizar todo mundo que seja um parágrafo. Vamos começar por essa forma. Eu vou apagar aqui todas as utilizações, certo? Vamos apagar todas as utilizações. Então, a primeira coisa. Opa, ficou uma aqui sobrando. Todos esses aqui são parágrafos. Então, eu vou dizer assim, eu quero formatar todo parágrafo. Eu quero botar a cor dele como vermelho. Então, ele vai formatar todo. Porém, observem que ele formatou este cara aqui também. Por quê? Pois ele também é um parágrafo. Então, eu formatei todos os P's com vermelho. Bom, mas eu queria formatar apenas, tão somente estes daqui. Então, eu vou formatar, né, usando um seletor. E aí vem, olha a palavra mágica, seletor diferente. O que é o seletor? Isso daqui é o seletor. O seletor, basicamente, ele indica quais são os elementos que eu vou selecionar para aplicar a formatação. Então, basicamente, eu divido meu CSS em seletor e formatação. Então, o seletor P vai selecionar todo o parágrafo. Vamos supor que eu quero selecionar apenas as classes chamadas publicação. E aqui já vem outra coisa que vocês têm que observar aqui. Quando é uma tag que eu quero formatar, eu coloco ela direto. Se eu botar aqui body, ele vai formatar todo o corpo. Se eu botar aqui li, ele vai formatar apenas itens de lista. E assim por diante. Então, para eu formatar uma classe, todo mundo que pertence a uma determinada classe, eu coloco ponto e o nome da classe. No meu caso ali, publicação. E aí ele vai formatar apenas os itens, as classes, que eu indico que é ponto, a classe, né? Publicação. Se eu tirar esse ponto, veja que não vai dar certo. Ele não entende. Ele entende só se for ponto. Ele entende que é uma classe por haver um ponto. Vamos lá. Mas a gente quisesse, por exemplo, botar, além de publicação, eu quero formatar com as mesmas características habilidade. Então, ó, eu quero formatar tanto as publicações como a habilidade com os mesmos itens. Então, eu posso botar publicação, vírgula, ponto, habilidade. E aí ele vai formatar tanto as publicações quanto as habilidades com as mesmas características. Posso botar aqui background, color, sei lá, black. E aí, assim por diante. Então veja que todos os itens estão formatados identicamente, publicação e habilidade. Eu posso ir colocando color, background color. Depois a gente vai, com o tempo nós vamos aprendendo esses outros comandos, mas por exemplo, alterar o tamanho da fonte, etc, etc. Certo? Bom, então nós vimos como selecionar classe, nós vimos como selecionar elementos e já vimos como fazer mais de fazer a mesma formatação para 2 seletores diferentes, que é usando a vírgula. Se eu tirar a vírgula,
ele vai fazer uma seleção um pouquinhozinho diferente. Enfim. Agora, supondo que eu queira formatar, em vez de formatar classes, eu quero formatar ID. Para formatar ID, eu venho no meu CSS e coloco hashtag. E aí eu coloco o nome da ID. Cabeçalho. E aí, por exemplo, né? Cabeçalho, ele vai pegar tanto a imagem quanto o resumo. Vamos colocar, ao invés de botar cabeçalho, vamos botar o resumo. Vai pegar só o parágrafo aqui. E eu posso colocar, por exemplo, a cor da letra azul. E aí eu estou formatando agora IDs. Se eu botar ponto, não vai funcionar. Porque ponto é para class e eu estou formatando um ID. Certo? Ok. E aí existem, né, várias seleções um pouquinho mais complexas que é possível fazer em CSS. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Eu sempre gosto, sempre falo que eu gosto de utilizar esse livro aqui, né, o do Duckett. E, por exemplo, vamos supor que eu queira selecionar... Opa! Derrubei a câmera. Vamos supor que eu queira selecionar apenas, olha só, quem é do tipo P e seja filho, ou seja, esteja dentro, né, de div publicações. Olha, eu quero selecionar apenas os parágrafos que são filho de div publicação. Como é que eu faço? Ó, coloco aqui, ó, div publicação é um ID, né? E a publicação. Não, div publicações. E eu coloco o P do lado, sem vírgula. Porque aí eu digo todo o P que está interno a um div publicações. Então eu coloco color, por exemplo. Eu vou tirar essa formatação aqui. Antes de fazer, né? Então todo P dentro de div publicações. Div publicações é tudo isso aqui. Eu quero dar a cor ciano. E ele vai formatar apenas os P's dentro de publicações. Veja que esse aqui não foi formatado. Aí você pode dizer assim, tá, mas qual a diferença entre usar sim, usar o class? Bom, vai depender da forma como tu codificou. Aqui nos abriu as duas possibilidades. Fazer tanto um P dentro de div publicações, quanto usando o class publicação. Veja que se eu não tivesse colocado esse class, eu poderia fazer desta forma e não teria problema algum. Eu posso também fazer se a classe é imediatamente filha, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho esse div aqui e tenho esse parágrafo como filho, esses parágrafos. Então, eu posso colocar esse maior que e vai indicar, só vai formatar os P's que são filhos imediatos dentro desse seletor aqui. Então, por exemplo, esse seletor aqui vai pegar esses elementos e os filhos dele são H2, os filhos imediatos, não os netos, vamos imaginar, né? Filho e neto. Os filhos dele são H2, P, P e P. Se eu criasse mais uma div aqui e botasse mais um parágrafo, esse último parágrafo não vai ser formatado com ciano. Por quê? Porque ele não é um filho imediato, tem uma div entre eles, ó. Então esse maior que somente formata os filhos P de div publicação, os netos não. Se eu tirar isso aqui e botar um espaço, aí ele vai formatar todo mundo, todo P que tiver dentro de div, independente se for filho, neto, bisneto, etc. Ó. Certo? Qualquer coisa aí, rebobina o vídeo aí, dá uma risada quando eu deixei a câmera cair e bola pra frente. Certo? Só uma coisa que eu não falei, né? Vou apagar aqui.
é que a marcação internal, ela é feita dentro da tag style, né? Então, aqui tem a tag style e dentro da tag style eu coloco a formatação HTML interna. Então, nós já vimos internal CSS, external CSS a gente vai ver e nós vimos inline. Inline e internal nós vimos. Vamos agora então para a última, que é o external CSS. Aqui tem a pastinha onde nós viemos trabalhando desde a última aula. Nós vamos dar uma organizadinha nela, vamos criar uma pasta chamada IMG, né? Vou colocar a foto. Vou colocar a foto lá dentro. Na hora que eu fizer isso, veja que se eu atualizar a página vai dar erro. Porém, todavia, entretanto, eu tenho que ajeitar aqui o caminho da foto, né? IMG barra foto. Só para ele dizer que está na pasta IMG, depois entrou em foto. E também eu vou criar aqui uma pasta chamada CSS. E dentro dessa pasta CSS eu vou criar um arquivo chamado estilos.css. Então aqui dentro de CSS, clico com direito, New File. Vou salvar como estilos.css. E vou colocar toda essa formatação HTML aqui em estilos.css. Nós podemos até pensar algumas outras formatações. Eu vou fazer o seguinte, div publicações vai ficar com background color azul não, é cinza. Habilidades, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui habilidade. Eu vou botar cinza também. Aí eu vou colocar aqui no resumo um plano de fundo preto e uma letra branca. Ok. Só que aí tá faltando uma coisa. Se eu executar isso aqui, não vai acontecer nada. Ah, tu vai pensar assim, tá, mas tu botou o CSS aqui e a página tá aqui. Como é que o HTML sabe onde está o CSS? Aí que vem o pulo de mágica. Tira essa tag style. Colocamos uma tag link, que eu vou... Opa! Link. E o que essa tag link vai fazer? Ó? Vou pegar um arquivo externo para linkar. Qual a relação? Folhas de estilos. Qual é o tipo? CSS. Isso aqui o Sublime botou automaticamente. Qual é a referência? Ou seja, onde é que está esse arquivo? Na pasta CSS, o nome do arquivo é estilos.css. E agora vai funcionar. Ou seja, toda a estilização agora está neste arquivo externo. Perfeito? O que acontece? Por que eu uso isso? Suponha que minha página tenha trocentos arquivos HTML. Eu não preciso botar o CSS em cada arquivo HTML. Eu boto num arquivo só e todos os arquivos apontam para lá. Imagina que o esquema de cores da minha página fosse laranja e branco. Aí um dia eu quisesse mudar para verde escuro e branco. Eu teria que mudar em todos os CSS. Não, eu mudo só num arquivo e todas as páginas que compuserem, todos os arquivos HTML que compuserem a página vão apontar para o mesmo CSS e vão ser automatizadas, vão ser atualizadas de forma automática. Certo? Não tem muito aí o que mais a gente falar. Além disso, a única coisa que a gente pode falar é: suponha que eu aplicasse um body. Olha só, reinicie seu computador para ficar atualizado. Tchau, tchau. Se eu aplicasse no body, mandasse botar o background no body,
Green. Veja que ele vai aplicar em algumas partes. E aqui onde eu defini, não. E olha que ele está aqui embaixo, ele pode vir aqui para cima e vai ser a mesma coisa. Por que isso? Simples, pessoal. Por causa que existe uma regra de precedência, né, dos operadores, dos seletores CSS. E um dos principais é a especificidade ou generalidade do seletor. Por exemplo, o body, ele é muito genérico, ele é muito externo. Ó. Aí, o ID publicações, ele já é mais específico. Se eu colocasse dentro desse parágrafo, desse último parágrafo, uma estilização, esse aqui vai ser o mais específico de todos, porque vai ser somente desse cara. Então, se eu botasse background, color, pink, vai ser somente desse elemento a estilização. Então, ele vai ser o mais genérico possível. Perdão, o mais especialista possível. Então, existe uma precedência entre mais genérico para mais específico nos seletores CSS. Certo? A aulinha sempre buscando aí ser mais curtinha, agora estamos sendo para cá, né? Já estamos aí com 20 minutos, estamos passando um pouquinho do tempo. E é isso então, pessoal. O que é importante vocês lembrarem da aula de hoje? Que há 3 tipos de nós colocarmos CSS no código HTML, que é External CSS, que é o que nós vimos por último. Internal CSS, que é eu colocar dentro da tag style no head. E eu colocar diretamente no elemento, que é o inline CSS. E também sobre os seletores que nós vimos. Entender que isso aqui é um seletor, que ele vai selecionar elementos, e isso daqui é a formatação em específico. Os tipos de formatações, nós vamos agora avançar neste tópico. Perfeito? Então, isso é o importante para a aula de hoje. Poderíamos botar tantas outras formatações quanto quiséssemos. Poderíamos definir uma largura da página. Se eu quisesse botar aqui, ó, 1024 pixels. Seria possível. Ó. Então, nós conseguimos aí fazer muitas e muitas coisas com CSS. E é importante essa aula de hoje ficar bem memorizada para vocês. Certo, pessoal? Um forte abraço. Nos vemos aí na próxima aula, onde falaremos sobre cores em CSS. Tchau, tchau.